Sou Laís Bertoche, médica psiquiatra homeopata, e estou aqui com muita alegria, trazendo um pouquinho das coisas que eu estudei durante a minha vida toda quase. Vou ler um pedacinho para nós, um trecho do livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Ministérios. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que ainda não se capacitou de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários. Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. É muito interessante essa leitura, me chamou muito a atenção, principalmente porque é dito que nesses novos tempos, nessas transformações que a Terra está passando e está passando mesmo, nós estamos num momento de renovação, todos nós teremos o bom e o suficiente para vivermos com dignidade, com alegria, com harmonia, dispondo de tudo aquilo que nos for necessário. E assim, nós poderemos perceber que as riquezas materiais não nos trazem a real felicidade, embora nos ajude, mas que a verdadeira riqueza está na nossa conexão, na nossa alegria, na presença de Deus. Então, eu gostei bastante dessa leitura. Mas a gente vai continuar o nosso curso, nosso encontro com a segunda aula, que está no 2º capítulo do livro Oficina da Alma. E a gente vai falar, então, na construção do cenário. Tudo é vibração. Partículas subatômicas vibram continuamente, saindo e entrando em corpos e sistemas, numa complexa dança. Gente, as partículas subatômicas, elas estão num comprimento de onda muito expandido e, portanto, mais distantes uma das outras. E, por isso, elas impedem, como elas estão distantes, elas impedem que a luz se reflita nelas. E como não se refletem, nós não a vemos, né? Embora elas estejam ali. Mas todo o tempo a gente está trocando de matéria. Essas partículas estão dançando mesmo à nossa volta. O
que mantém essa estrutura que nós temos, o corpo físico como nós o conhecemos e todas as coisas como nós conhecemos, é exatamente o campo mórfico, o campo da forma, o campo estruturante da matéria. Tá? Mas a gente vai falar sobre isso logo mais, com mais atenção. Eu queria só chamar a atenção também do sistema. O que é um sistema? Você, eu, o MAP, somos sistemas. A nossa família também se constitui num sistema. O sistema é um conjunto de partes interdependentes que se relacionam para a consecução de um ou mais objetivos comuns, tá? Isso define, é uma definição super simples, mas define o que é um sistema. Próximo slide. A evolução da consciência precede a evolução da forma. Gente, quando nós chegamos a um ponto que nós necessitamos, e isso a gente vai ver em toda a evolução, de um corpo mais aprimorado, ele naturalmente, a gente penetra, a gente busca criar essa condição. Então, é dito, por exemplo, que nós não temos asas porque nós não precisamos delas. Mas se a nossa consciência imaginar que nós precisamos de asas, nós as teremos. Compreendem? Por que a gente anda sobre dois pés? Porque a gente precisa. A gente precisa caminhar. E a gente precisa estar ereto porque a gente precisa olhar um para o outro. O homem, ele é um ser social. Então, com os nossos acertos e desacertos, dúvidas e questionamentos, possibilitaremos ao cosmos manifestar seu ímpeto em direção à clareza e à verdade. Lembra que aqui na leitura de Emmanuel, a gente estava lendo, né, que nós todos estamos servindo a Deus? Exatamente é isso. Nós estamos aqui no mundo e todas as coisas estão aqui para servi-lo, para que o cosmos amplie sua consciência, sua verdade, se autoconheça. E quem diz isso é um físico quântico, David Bohm. O campo organizador da matéria, lembra que eu falei de tudo, que tudo é estruturado a partir de um campo mórfico? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O campo organizador da matéria, tudo começa com uma ideia, uma ideia primordial. Quando, por exemplo, eu quero fazer um bolo, eu primeiro tenho que pensar, eu quero fazer um bolo. E aí, esse pensamento, ele fica nesse domínio supramental, na ordem implicada, ele fica na mente concreta. Mas eu tenho que ter ideia primeiro, senão eu não faço nada. Depois de eu ter a ideia, vem a planta. O molde, né? O que significaria no caso do bolo? Significa eu me lembrar das coisas, ou imaginar os ingredientes que eu vou usar para fazer aquele bolo. E a forma que eu vou usar para fazer aquele bolo. E isso seria o molde perispiritual, no caso da gente, ou duplo etérico, que é uma organização conhecida por campo mórfico ou princípio vital, capaz de atrair e organizar a matéria. Então, toda a matéria se organiza a partir dessas formas, chamadas campos mórficos, ou perispírito, que no caso do corpo físico seria o duplo etérico. Por último, depois que a gente pensou, estruturou, moldou, aí depois a gente entra no domínio físico, que é a ordem explicada para fora, com a agregação de partículas materiais no duplo etérico. Ok? E quem fala isso é Amit Goswami no livro Deus Não Está Morto. A gente vai dar exemplos de campos mórficos para vocês. A célula, por exemplo, a regeneração dos organismos,
a célula e toda a regeneração dos organismos é um exemplo de campo mórfico, porque o campo mórfico, ele se mantém, ele está sempre mantendo a sua forma, ele está sempre se reestruturando. E por isso ele pode manter a estrutura de todas as coisas, tá? O campo mórfico funciona para tudo, para tudo. E ele só se desfaz quando a energia que o mantém íntegro se desfaz. Por exemplo, quando eu morro, quando a energia vital que me alimenta sai, naturalmente o meu corpo começa a se desagregar, ok? Começa a se desfazer. Da mesma forma, uma família também é um campo mórfico. Quando um dos membros principais dessa família, ou qualquer outro, começa a não colocar mais a sua energia na família, a família começa a se modificar também, começa a se desestruturar. Então, o processo de aprendizado também é um campo mórfico, a colmeia, o cardume, a matilha, a família, a moral e os costumes também pertencem a um campo mórfico. A organização, a escola, a empresa, a cidade, o país, tudo isso constitui um campo de consciência, um campo de inteligência que mantém a estrutura, aquela estrutura da qual a gente está vivendo, falando, nos movendo. O sistema solar também é um campo mórfico, as nebulosas e o próprio cosmos. Mas lembra, o campo mórfico é uma estrutura para a evolução da consciência. E é a consciência, a inteligência, que vai mantendo e modificando o campo mórfico na medida em que a necessidade acontece, que há uma necessidade disso, né? Lembra que eu falei lá no início que a consciência precede a mudança da forma. Então, muda a consciência, muda a forma. A evolução da consciência precede a evolução da forma. Então, a consciência mineral, lembra quando na Gênese fala isso? E a gente já estudou isso inúmeras vezes. A consciência, ela dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda, desperta no animal e tem consciência de si no homem. É a autoconsciência que diferencia o homem de todo o resto da criação. E a consciência crística, que é aquele que já tem consciência, que já sabe quem ele é. Isso é o que diferencia. Lembra? O Pai e eu somos um. O Mestre já sabia quem ele era, que ele era filho direto de Deus e tinha essa consciência de que era unido ao Pai. Nós chegaremos lá. Temos ainda uma outra forma, além dessas que a gente falou, que a gente simplesmente relatou no último slide, que são os espíritos da natureza ou elementais. Esses espíritos da natureza formam uma evolução paralela e André Luiz fala a respeito deles. Quantos séculos o princípio espiritual consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pelas interferências indiretas das inteligências superiores. Esses elementais, meus queridos, são exatamente essa consciência, essas formas de consciência ainda pouco conscientes de si, guiados por essas inteligências maiores, superiores, que constroem todo o nosso cosmos, todo o nosso universo. E são nessas formas rudimentares que se agregam sob essas inteligências que a consciência do homem, que já evoluiu,
vai construir a sua morada, o seu corpo. Lembra, não existe consciência sem corpo. Seres angélicos e espíritos da natureza. Existem muitos outros tipos de consciência no cosmos, além da consciência humana. Quem diz isso é um biólogo, o Rupert Sheldrake, e esse Matthew Fox. Eles dizem ainda que possuem corpos etéricos, astrais, espirituais, esses outros tipos de consciência. E eles têm uma relação especial com a luz, com o fogo, com as chamas e com os fósforos. Eles estão falando aqui dos seres angélicos, né? Esses seres angélicos, eles têm uma relação especial com a luz, com essa vibração mais sutil e com os fótons. Eles imaginam que os fótons sejam uma expressão desses seres angelicais. E seus auxiliares são os elementais do ar, do fogo, da água e da terra, os duendes, os gnomos, as ondinas, que trabalham promovendo todos os fenômenos da natureza e perturbações do globo terrestre. Organizam a crosta e o crescimento dos vegetais, guiam e orientam os animais. E todas as tempestades, enfim, toda a natureza é guiada por esses seres, sob orientação dos seres angelicais. Esses seres, eles vivem, esses espíritos da natureza, numa consciência coletiva. E, da mesma forma, as consciências coletivas também formam sistemas de crenças e as almas grupo. Amit Goswami fala que nós nascemos no reino nominal porque pensamos, acreditamos, temos a crença de sermos humanos. E é verdade. Nós nascemos humanos porque nos identificamos com o reino nominal. Na hierarquia cósmica, e a gente está falando disso porque a gente está ainda descendo dos planos mais sutis, mais elevados para o mundo físico. Na hierarquia cósmica existe um governo central aqui no cósmico, na nossa galáxia, para o qual todas as mentes estão voltadas, todos nós somos dirigidos por esses seres de luz. E chegou o momento em que eles estão trabalhando para a evolução do nosso sistema solar em especial. Todos os sistemas, eles estão interconectados, mas o nosso sistema solar está num momento especial do processo evolutivo. Por isso é que a gente está vendo essa separação tão imensa entre joio e trigo, né? Todas as nossas qualidades se manifestam, mas também todas as nossas dificuldades. É o momento em que o absurdo e a graça se manifestam inteiramente para que possa ser ceifado o joio e o trigo possa ter lugar. Direcionando todos os fenômenos do sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, sob a orientação misericordiosa do Cristo. Isso quem nos diz é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. E a gente está nesse momento planetário, gente. Confiem, Deus está no comando. O Mestre Jesus está orientando todos esses processos. Tenhamos serenidade e confiança. Vocês sabem que existem muitas moradas na casa do nosso Pai. Os mundos habitados são diversos e os exilados de Capela vieram para cá há muito tempo atrás, e agora
nós estamos nesse momento de transição em que o planeta Terra deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa para um planeta de regeneração, como aconteceu com Capela há tanto tempo atrás. E por isso é que a gente está vendo tantas coisas que a gente não entende. Tudo isso está sendo separado, gente. Confiemos, está tudo certo. Aqueles que não têm mais condições de ficar aqui serão encaminhados para outro lugar. Confiemos. Como lá, aqui espíritos rebeldes dificultam a evolução geral, exigindo uma ação de saneamento geral. Quem está falando isso é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Kardec nos informa, nos lembra disso na Gênese. O homem traz em seus corpos sutis a memória de milhares de anos de evolução e aperfeiçoamento. E é isso, chegou a hora da gente dizer a que veio. Meu cérebro, e aqui a gente tem um outro cientista, meu cérebro é apenas um receptor no universo. No universo existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. O dom do poder mental vem de Deus, o ser divino, e se concentrarmos nossas mentes na verdade, ficaremos em sintonia com este grande poder. Mantenhamos a nossa mente em paz e o nosso coração sereno. Nós temos os auxiliares da humanidade, que continuam e que sempre, em nome do Mestre, nos guiam, que são essas entidades de luz, cuja evolução, cujo objetivo é a evolução do ser, a manifestação da verdade e o desenvolvimento do amor. São os grandes instrutores da humanidade, mestres e mentores, espíritos familiares e afins, sob orientação desses grandes seres. Mas há também as entidades das trevas, cujo objetivo é a manutenção do sofrimento para a sintonia vibratória, para manter essa sintonia vibratória e manter o roubo de energia. E são esses que estão sendo liberados e encaminhados a outros lugares, a outros mundos. Os vampiros energéticos que consomem altas reservas de força dos seres encarnados que os acalentam. São essas entidades das trevas. E quem nos informa é André Luiz no livro A Libertação. E para o nosso último slide, como naquele tempo, Jesus exorta as almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e amor, no esforço regenerador de si mesmo. Emmanuel, A Caminho da Luz. E eu gostaria de convidar a todos, rapidamente, para uma vivência muito breve, que nós entremos em contato com o ser espiritual que somos, com a luz que nos habita o coração e que possamos, nesse momento, lembrar-nos de quem somos e o que fazemos aqui. Que todas as tarefas que executamos com o pensamento em Deus, buscando sua orientação, buscando seguir o Mestre, são boas. Que nosso coração se encha de luz, que lembremos quem somos e que a paz possa nos reconfortar e trazer a serenidade e a harmonia, hoje e sempre. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.